Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele está me dando para chegar até a tua casa através desse vídeo. Eu agradeço a Deus por você estar seguindo este canal e saiba que eu tenho orado por todos os meus seguidores. E eu gostaria você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curte, comenta, compartilha. Isso é importante para dar prosseguimento à obra de Deus. Não é para me promover, e sim para promover, para proclamar a palavra de Deus. Na medida que você me ajuda, você também estará sendo abençoado por Deus. Por quê? Porque você está ajudando a obra de Deus a avançar. Então, graças a Deus que tem esse canal tem crescido. Graças a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra de bênção para a sua vida, mas antes de tudo eu gostaria de contar uma ilustração. Que essa ilustração não sei se muitos de vocês conhecem, não sei, é a ponte. Eu vou contar mais ou menos porque eu não sei exatamente como contar direito, mas eu vou contar do meu jeito. Bem, conta-se que um certo homem trabalhava na manutenção da ponte, uma ponte esta ferroviária. E ele fez amizade com muitas pessoas daquele trem que passava pelaquela ferrovia. Vários tipos de pessoas, como prostitutas, pessoas drogadas, pessoas que eram mal-humoradas, todos com uma personalidade diferente. Um certo dia, ele levou o seu filho para conhecer o seu trabalho, para mostrar para ele o que ele fazia. Ele, na distração do seu trabalho, não percebeu que o seu filho havia caído, estava pendurado sobre aquela ponte. Mas então ele se desesperou, porque ele tinha que tomar uma decisão. Havia o trem se aproximando, de longe ele viu. Então, ou ele abaixava a ponte e salvava aquelas pessoas, ou tirava o seu filho daquela situação e aquelas pessoas iam morrer. E agora, que decisão tomar? Um dos dois vão morrer, ou o seu filho, ou aquelas pessoas. Ele tinha que tomar uma decisão. Portanto, o trem vinha se aproximando, aquelas pessoas, certamente muitos se perceberam a situação que a ponte não estava abaixada. E agora? E agora ele tinha que tomar uma decisão. Salvo o meu filho, aquelas pessoas vão morrer. Salvo aquelas pessoas e meu filho, ou o meu filho vai morrer. Mas então o trem ia se aproximando, ele tinha que abaixar a ponte ou salvar aquelas pessoas. Ele então tomou a dura decisão que doeu muito na alma dele. Doeu muito. Ele abaixou a ponte. E aquelas pessoas ficaram surpresas pela decisão que ele tomou. Muitas vidas foram salvas através da atitude dele. Ele perdeu um para salvar muitos. Então aquelas pessoas, no decorrer do tempo, tiveram vidas transformadas, vidas impactadas, não só pelo testemunho dele, mas pela atitude dele. Não só por ele tomar essa atitude, quanto aquelas pessoas viu Deus na vida dele. Então, queridos, ele tomou a dura decisão. Aquelas pessoas foram salvas e muitas dessas pessoas, vidas transformadas. Pois é,
E eu quero apontar então para João 3,16, que diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. E é assim que Deus fez. O mundo estava condenado ao pecado. Todos estavam destinados para o inferno. Quando então Deus, em seu coração, projetou um plano de salvação, ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados. Sem nenhum pecado ele cometeu. Ele sofreu escárnios, chibatadas, foi cuspido, foi traído, tudo por amor a mim, por amor a você. Ele disse em suas palavras, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele se apresentou como a porta. Ele se apresentou o pão vivo que desceu do céu, como água da vida. Quem beber dessa água jamais terá sede. Ele se apresentou como bom pastor. Ele é o bom pastor. Então, um amor incondicional, um amor que não vê conforme um homem vê, que não trata conforme um homem trata. O homem julga, mas Deus conhece as intenções do coração. Deus conhece a mente. Antes de se levantar, Deus já conhece como você vai se levantar ou como você vai agir. Ai de nós, se Deus agisse conforme o ser humano age, conforme um homem aponta o dedo e condena, ai de nós. Todos os dias que levantamos é uma oportunidade que Ele está nos dando, não só para ser grato, mas a se aproximar dEle. Porque Ele enviou o próprio nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, único e suficiente, a Ele que é digno toda a honra e toda a glória, Ele enviou a Jesus. E Jesus, quando Ele cumpre, antes de cumprir, o plano de redenção, ele diz assim, ele sempre ensinando em suas palavras através de parábolas. Logo depois que ele ressuscita, melhor dizendo, quando ele ressuscita, ele tem a ascensão. E ele fala assim, deixa bem claro, não vou deixar vocês órfãos não. Enviarei o Consolador. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, quando ele declarou que ele foi ao Pai, ia para o Pai, mas não deixaria a humanidade sem o consolo, sem o Consolador. Então, Deus amou o mundo de uma maneira tão especial que Deus deu essa oportunidade para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma escolha, uma sábia escolha, ou escolhe a vida ou escolhe a morte. Deus deu o livre-arbítrio para o homem escolher o que ele bem quiser. Deus não obriga ninguém a seguir teus caminhos, mas a verdadeira paz que excede todo entendimento está nele, através de Jesus. A verdadeira felicidade está nele, através de Jesus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mais importante do que conhecer a Deus é ter intimidade com Ele através de Jesus. Ter uma mudança de vida, ter uma vida transformada, impactada pelo teu poder. Ter uma vida agora não conforme a sua vontade, mas na vontade de Deus. Então, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. É a porta estreita.
Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Só através de Jesus. Caminho estreito é muito difícil passar. É difícil ser cristão, porque tem que haver renúncia. Tem que renunciar a tudo. Viver uma novidade de vida. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora, o caminho estreito, o quanto é difícil, o caminho largo é muito fácil. As pessoas fazem o que quiserem, mas é o caminho largo que conduz à perdição eterna. Céu ou inferno? Qual é a sua escolha? Então, queridos, Ele deu a sua vida por amor de muitos, como Ele prometeu que ao terceiro dia Ele ia ressuscitar. Ele ressuscitou. Ele prometeu que deixaria o Consolador. Ele deixou o Consolador. Não deixarei órfãos. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, e Ele deixou ao homem o livre-arbítrio. Ele veio não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo através dele. Olha, Jesus está dando a oportunidade só através dele. Muitos não estão dando crédito, mas a palavra de Deus está se cumprindo. Muitos naquela época de Noé, Deus mandou que Noé construísse a arca. O povo não acreditava que ia haver um dilúvio. Noé construindo todos os dias e o povo zombando dele. Até que um certo dia todos que entraram na arca, a porta foi selada da arca. E aquelas pessoas que viram que Noé estava falando a verdade, eles imploraram para que Noé abrisse a arca. Era tarde demais, porque o próprio Deus havia selado a porta. O próprio Deus não deu mais oportunidade, era a última oportunidade. Eles não creram. E hoje não está sendo diferente, está sendo a mesma coisa. O povo não está dando crédito. A palavra de Deus é viva, é poderosa, é eficaz. Então, volte para Jesus antes. Decida uma vida transformada, uma vida maravilhosa na presença dele. É muito bom estar servindo a ele. Então, queridos, muitos falam assim. Uma certa vez uma pessoa falou assim: servir a Deus é muito ruim. Tal, falou tantas coisas blasfêmias, falou tantas coisas ruins. Servir a Deus não vale a pena, tal, isso, aquilo, zombando. Falando e zombando de um cristão que estava ali perto dele, descascando uma laranja, quando então ele partiu aquela laranja e chupou. E perguntou para ele: vem cá, essa laranja é doce ou azeda? Aí ele respondeu: eu não sei, eu não provei da laranja. Pois é, aí que eu quero entrar. Para você dizer que é ruim, você tem que experimentar. Você não experimentou dessa verdade, a verdade que liberta. Quando você experimentar, você vai ter uma vida transformada. Que Deus assim te abençoe.